Olá pessoal, na aula de hoje eu irei mostrar para vocês os tipos de circulação que ocorrem no sistema cardiovascular. Antes de mostrar os tipos de circulação, eu vou mostrar para vocês alguns vasos que fazem parte do nosso coração e que são importantes nesse processo. Aqui nós temos a veia cava. Essa veia cava tem a função de trazer o sangue de volta para o coração. Temos a veia cava superior, que traz sangue da parte superior do corpo para o coração, e a veia cava inferior, que não está sendo mostrada aqui, mas que chega aqui na parte de baixo do coração e que traz sangue dos membros inferiores e do abdômen para o coração. Esse vaso sanguíneo aqui é a artéria aorta, que é uma artéria importantíssima porque ela se bifurca ao longo do seu trajeto, levando sangue para diferentes regiões do nosso corpo. Esse vaso sanguíneo aqui é chamado de tronco pulmonar. O tronco pulmonar vai se bifurcar, ele vai se dividir em duas artérias diferentes que vão levar sangue para os pulmões. Aqui nós temos as veias pulmonares, que são 4, mas aqui na imagem só estão aparecendo 2. E as veias pulmonares basicamente vão trazer o sangue de volta para o coração. Aquele sangue que estava nos pulmões é trazido de volta para o nosso coração. Em relação às cavidades do coração, só relembrando, o nosso coração vai apresentar 4 cavidades, 2 átrios, átrio direito e átrio esquerdo, e 2 ventrículos, ventrículo direito e ventrículo esquerdo. Bom, os principais tipos de circulação que ocorrem no sistema cardiovascular são a grande circulação, que também é conhecida como circulação sistêmica, e a pequena circulação, que também é conhecida como circulação pulmonar. A circulação sistêmica tem algumas subdivisões. Tem a circulação porta e tem a circulação colateral, que também fazem parte da circulação sistêmica. Bom, a circulação pulmonar basicamente tem como objetivo tornar o sangue que era pobre em oxigênio um sangue rico em oxigênio. Como se faz isso? O sangue que estava no coração é levado até os pulmões e lá nos pulmões o sangue libera o gás carbônico que estava presente nele para os pulmões e retira o oxigênio que estava nos pulmões, e esse oxigênio é levado para o sangue. Então aquele sangue que chegou no coração pobre em oxigênio e rico em gás carbônico, quando o sangue sai dos pulmões ele está rico em oxigênio e pobre em gás carbônico. Ele cumpre a função dele, que é eliminar o gás carbônico e pegar o oxigênio que estava nos pulmões. A circulação pulmonar se inicia no ventrículo direito. Mas antes de começar ela, a gente tem que entender o seguinte: o sangue que estava no nosso corpo chega ao coração e é despejado aqui no átrio direito. Esse sangue está rico em gás carbônico e está pobre em oxigênio. Quando o sangue chega no átrio direito, ele é levado para o ventrículo direito, a válvula atrioventricular direita abre e esse sangue que estava aqui desce para o ventrículo direito. Quando o sangue chegou no ventrículo direito, o ventrículo direito contrai, ocorre a sístole ventricular. Então o ventrículo contrai e expulsa esse sangue que está dentro dele. Esse sangue sai do ventrículo direito através do tronco pulmonar. E então o tronco pulmonar se divide em 2, as artérias pulmonares direita e esquerda. Então essas artérias pulmonares vão levar sangue para o pulmão direito e para o pulmão esquerdo. Quando chega lá no pulmão, as artérias pulmonares vão se transformar em capilares, né? Então, chegando lá nos alvéolos pulmonares, ocorre o processo de hematose, onde o gás carbônico que estava presente no sangue é levado para os pulmões e o oxigênio que estava presente nos pulmões é enviado para o sangue. Então, o sangue se torna rico em oxigênio e retorna ao coração através das veias pulmonares. 4 veias pulmonares trazem esse sangue de volta para o átrio esquerdo. Finaliza assim a pequena circulação, ou circulação pulmonar. Na circulação sistêmica, o objetivo é diferente da circulação pulmonar. A ideia da circulação sistêmica é transportar o sangue para todo o nosso corpo. Então, quando esse sangue é transportado para todas as partes do nosso corpo, ele vai carregar junto com ele o oxigênio que foi pego lá nos pulmões e também os nutrientes. Esse oxigênio e esses nutrientes que são provenientes do alimento que a gente consumiu são distribuídos por todas as células do nosso corpo e depois o sangue retorna para o coração. Tá? Então, o objetivo da circulação sistêmica basicamente é levar para as células do nosso corpo
oxigênio e outros nutrientes, os nutrientes presentes nos alimentos que a gente consumiu. A circulação sistêmica se inicia no ventrículo esquerdo. Então, aquele sangue que retornou do pulmão e chegou no átrio esquerdo vai ser levado para o ventrículo esquerdo. A válvula atrioventricular esquerda abre. Esse sangue que estava aqui nessa cavidade desce para o ventrículo esquerdo. Depois que o sangue chegou no ventrículo esquerdo, ele vai contrair e vai empurrar esse sangue para fora do coração. Esse sangue vai sair através da artéria aorta e, através das bifurcações da artéria aorta, esse sangue vai ser distribuído por todas as partes do nosso corpo. Vai para a cabeça, para os membros superiores, membros inferiores, abdômen, tórax. Então, todas as regiões do nosso corpo vão receber aqueles nutrientes que estavam presentes no sangue, certo? Então, para dar uma resumida do percurso da circulação sistêmica, o sangue sai do ventrículo esquerdo através da artéria aorta, vai para todas as partes do nosso corpo, cabeça, troncos e membros, entrega os nutrientes que estavam presentes nesse sangue, né? O oxigênio e os nutrientes presentes nos alimentos que a gente consumiu, retira as excreções que estavam nas células do nosso corpo e volta para o coração, chegando no átrio direito. Então, a circulação sistêmica se inicia no ventrículo esquerdo e finaliza no átrio direito. Então, quando esse sangue chegou aqui no coração, ele novamente vai chegar pobre em oxigênio e rico em gás carbônico, certo? E todo o processo tem que ser feito de novo. Primeiro a circulação pulmonar, depois a circulação sistêmica. Em relação à circulação porta, ela é dividida em 3 tipos: circulação porta hepático, porta arterial e porta hipofisário. Cada uma dessas circulações porta vai ter um objetivo principal. Nessas circulações, o sangue vai passar por dentro de órgãos específicos para que ele leve para esses órgãos alguma substância ou traga desses órgãos alguma substância. Bom, a circulação porta hepática é um tipo de circulação que vai ocorrer quando o sangue passa pelo fígado, certo? Então, quando o sangue passa pelo fígado, ele vai levar para o fígado glicose, que é um açúcar que a gente consumiu na alimentação. Então, depois que o nosso sistema digestório quebrou o alimento e absorveu aqueles nutrientes, os nutrientes irão para o sangue e parte desses nutrientes serão levados para o fígado para ficarem armazenados lá no fígado. Ele também leva para o fígado outras substâncias, como, por exemplo, medicamentos que você toma para que eles sejam metabolizados no fígado e comecem a funcionar, certo? Então, o objetivo da circulação porta-hepática é basicamente isso: levar substâncias para o fígado, ou para a substância ser armazenada no fígado, ou para ocorrer o metabolismo de alguma substância importante. No caso da circulação porta-arterial, ela ocorre quando o sangue é levado para os nossos rins. Por que o sangue seria levado para os rins? O sangue precisa ser filtrado, tem muitas impurezas no sangue. Uma delas é o gás carbônico, que é eliminado lá nos pulmões. Mas não só tem o gás carbônico de impureza no nosso sangue. Então, tem algumas substâncias que precisam ser eliminadas do nosso corpo. E essas substâncias vão ser eliminadas através da nossa urina. Então, o sangue, através da circulação porta-arterial, chega até os rins, ele é filtrado, as partes ruins do sangue entram nos rins, e os rins, quando produzem a urina, eliminam junto com a urina essas substâncias que eram ruins e que estavam presentes no nosso sangue. Então, quando o sangue sai dos rins, ele sai filtrado, ele já sai sem as impurezas que ele tinha quando ele chegou nos nossos rins. E a última circulação porta é a circulação porta hipofisária. Na circulação porta hipofisária, a função principal desse tipo de circulação é coletar hormônios. Na circulação porta hipofisária, o sangue vai passar por dentro de uma glândula chamada hipófise, que fica na parte de baixo do nosso cérebro. É essa glândula aqui, ó. Então, quando o sangue passa por essa glândula, ele vai coletar alguns hormônios e vai levar esses hormônios para regiões específicas do nosso corpo, onde esses hormônios vão estimular alguns eventos nos órgãos, ou vão estimular algum órgão a produzir um outro hormônio, certo? Então, o objetivo básico da circulação porta hipofisária é coletar hormônios que foram produzidos pela glândula hipófise. A circulação colateral é um tipo de circulação que ocorre quando tem algum entupimento de um vaso sanguíneo. Comumente, ela ocorre com mais frequência no coração. O coração tem os vasos dele que são específicos para ele, para que levem nutrientes para a musculatura do coração e retirem as excreções. E se por algum motivo algum desses vasos sanguíneos entupir, ocorre um processo chamado anastomose.
que é basicamente o seguinte: o sangue circula normalmente por esses vasos. Se um vaso for entupido, os vasos sanguíneos começam a se comunicar. Vasos sanguíneos que não se comunicavam antes começam a se bifurcar através de um processo de anastomose e eles produzem um caminho alternativo para que o sangue circule pelo coração e continue levando nutrientes para as células do coração e eliminando as excreções. Nesse processo de circulação colateral, o nosso corpo vai ser nutrido mais ou menos em 40% do que ele era. Por exemplo, se chegasse, 100 gramas de glicose no coração, com a circulação colateral chegaria a 40% disso, então chegaria a 40 gramas. Tá? Então a circulação colateral não vai substituir a circulação normal, mas ela é uma estratégia do nosso corpo para evitar que algum órgão pare, caso tenha algum vaso sanguíneo entupido. Então, mesmo com aquele vaso sanguíneo entupido, o corpo dá um jeito de continuar circulando o sangue. Só que, obviamente, não vai circular a quantidade normal, a quantidade correta que deveria circular, porque o vaso sanguíneo principal está entupido. Bom, o nosso coração é um músculo. Os músculos do coração e todas as outras partes do corpo são comandados pelo nosso cérebro. E o cérebro controla as funções dos órgãos e de todas as partes do nosso corpo através dos nervos. Então, o cérebro envia a ordem chega através dos nervos e estimula o nosso corpo a fazer alguma coisa. E com o coração funciona do mesmo jeito, da mesma forma. O coração recebe estímulos do cérebro para que ele possa bater corretamente, tá? Que tenha a quantidade de batidas que ele precisa ter para que o nosso corpo receba a quantidade correta de sangue. Então, o que faz isso são algumas estruturas nervosas que ficam espalhadas pelo coração. Eles funcionam como um tipo de marca-passo que vai estimular a musculatura do coração a funcionar corretamente, tá? Então, esses nervos aqui vão liberando as informações enviadas pelo cérebro e o coração vai batendo ritmicamente na velocidade que ele tem que bater. Bom, o desfibrilador é um aparelho que é utilizado para pessoas que têm uma parada cardíaca. Quando o coração para de bater, talvez um dos motivos seja que aqueles nervos que estão trazendo informações do nosso cérebro não estão funcionando por algum motivo. Então, o desfibrilador vai dar um choque na pessoa para que esse choque estimule os nervos que estão no coração a voltarem a funcionar corretamente. Quando eles voltam a funcionar corretamente, o coração volta a bater do jeito que ele tem que bater, certo? Então, a função básica do desfibrilador é estimular esses nervos a voltarem a funcionar corretamente e permitir que o coração volte a bater. O estetoscópio é um aparelho utilizado para medir a quantidade de batidas que o coração está dando. Por que isso é importante? Numa pessoa saudável, vai ter um padrão de batidas que o coração dá, tem uma frequência cardíaca. Então, através do estetoscópio, o médico pode examinar se o coração da pessoa tem algum problema ou se ele está saudável, só contando a quantidade de batidas que aquele coração vai dar. Nessa tabela aqui, está sendo mostrada a quantidade de batimentos cardíacos por idade. Por exemplo, numa criança recém-nascida até 6 meses de idade, o normal é que o coração dela bata 125 vezes por minuto. Isso quando a pessoa está relaxada. Numa criança de 6 meses a 2 anos, a frequência cardíaca geralmente é de 115 batimentos por minuto. Numa pessoa de 2 anos a 6 anos, a frequência é 100 batimentos por minuto. De uma pessoa de 6 a 10 anos, 90 batimentos. E acima dos 10 anos, a frequência cardíaca normal é 85 batimentos por minuto. Lembrando, isso são a quantidade de batimentos que ocorrem numa pessoa que está em repouso, sem fazer muito esforço. Porque se você estiver fazendo esforço, a tendência é que o seu coração acelere os batimentos cardíacos para enviar para o seu corpo mais sangue. Porque quando o seu corpo está em movimento, ele está consumindo energia, ele precisa de calorias, ele precisa de energia para continuar funcionando. Então o sangue tem que enviar os nutrientes para chegar até as células, para que as células produzam energia e permitam que o corpo funcione corretamente. Então é comum que a quantidade de batimentos aumente quando você está fazendo alguma atividade física, por exemplo, correndo ou dançando, qualquer atividade física que movimente muito o seu corpo, vai acelerar os batimentos cardíacos. Bom, a varize é basicamente uma dilatação dos vasos sanguíneos. A varize vai ocorrer nas veias. O que acontece? As veias têm válvulas
que elas vão impedir que o sangue desça. Porque quando o sangue sai pelas artérias, o sangue é bombeado do coração e ele sai com uma força muito grande. Então, não tem como o sangue voltar para o coração saindo através das artérias, porque a força que o coração faz para bombear esse sangue é muito grande. Mas quando o sangue está retornando para o coração, através das veias, a pressão do sangue diminui, já é menor. Então tem uma chance desse sangue não retornar para o coração e se acumular em alguma veia. Isso não acontece normalmente porque a veia tem válvulas e ela impede que esse sangue volte e fique parado em alguma região. Então, a movimentação da musculatura das veias empurra esse sangue em direção ao coração e quando o sangue passa pelas válvulas da veia, as válvulas fecham e impedem que o sangue desça. Tem algumas situações em que essas válvulas param de funcionar. Então, quando essas válvulas param de funcionar, o sangue começa a se acumular em algumas veias do seu corpo e a veia fica dilatada, causando as varizes. A causa das varizes pode ser hereditária. Então, se tem alguém na família com varizes, tem chance dos descendentes dessa pessoa também terem varizes. Pode ser decorrente de hábitos do dia a dia, como por exemplo, você ficar parado muito tempo em uma única posição, ou muito tempo em pé, ou muito tempo sentado, porque isso dificulta a movimentação do sangue pelo nosso corpo. Quando a gente está se movimentando, nós ajudamos às vezes a empurrar o sangue de volta para o coração, porque os nossos músculos estão se movimentando quando você está se movimentando. Essa movimentação do músculo ajuda a veia a empurrar o sangue de volta para o coração. Então, se você ficar muito tempo parado, a veia tem que fazer um esforço maior para empurrar o sangue de volta para o coração. E esse esforço maior que a veia está fazendo acaba, com o tempo, tornando as válvulas das veias ineficientes. Então, elas param de funcionar e ocorre a varize. Bom, o principal tratamento para a varize é através de cirurgia. Então, a pessoa faz a cirurgia e tem uma chance de fazer com que aquele vaso sanguíneo volte ao normal e o sangue não se acumule mais naquele vaso sanguíneo. Bom, a pressão arterial é basicamente a força que o sangue faz nas nossas artérias. Quando o sangue sai do coração, como eu tinha falado anteriormente, ele sai a uma velocidade alta e ele exerce uma força muito grande nas paredes das artérias. Essa pressão que o sangue faz na parede das artérias é medida e é a pressão arterial. Então, em um adulto jovem e saudável, o normal é que ele tenha uma pressão de 120 milímetros de mercúrio por 80. Então, na sístole, que é quando o coração está batendo, a pressão é 120, já que a força que o sangue faz é maior. E na diástole, quando o coração está relaxado, a pressão na artéria é 80. Como é uma proporção, 120 por 80, você pode simplificar matematicamente e fica 12 por 8. Então, quando a pessoa diz que a pressão dela é 12 por 8, significa que é 120 por 80. 120 milímetros de mercúrio por 80 milímetros de mercúrio. Milímetros de mercúrio é uma unidade de pressão, tá? Bom, pessoal, é isso. A aula finaliza aqui. Eu espero que vocês tenham entendido o conteúdo. Até a próxima aula.